mês de outubro do ano 2016. Nossa ceia é sempre no primeiro domingo, mas nós tivemos eleição. Domingo passado, deixamos para hoje. Mas o Senhor, que ia trazer as bênçãos para nós naquele dia, Ele transferiu para hoje, para todos nós, na graça, na fé que há em Cristo Jesus, possamos participar dignamente da Santa Ceia do Senhor. E como sempre eu tenho cuidado de pedir a meu Deus que me dê uma palavra para, antes de participar da ceia, conscientizar a nós algumas coisas importantes que são pertinentes à vida de um crente e leva ele a responsabilidade diante de Deus, visto que o ato da Santa Ceia é o ato mais forte, de mais responsabilidade entre nós e Deus e a sociedade, que Deus impôs a cada um de nós para participar e ter consciência do que implica a Santa Ceia em nossas vidas. E eu tenho cuidado de sempre me lembrar do que o Senhor Jesus escreve no Santo Evangelho segundo São João, no seu capítulo 6, e ele diz que aquele que come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. E também ele diz: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. De maneira que a vida espiritual, ela depende deste ato, desta fidelidade e de participar dignamente da Santa Ceia. E eu quero chamar a atenção dos irmãos para a primeira carta de Paulo a Coríntios, capítulo 5, os versículos 9 e 11 para início. O 9 diz assim: já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. 11. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, o avarento, o idólatra, o maldizente, o beberrão, o roubador, e continua o apóstolo dizendo: com o tal, nem ainda comais. Não jante, não almoce, não tome café com ele, que ele não presta, não vale nada. É um depositário de iniquidade e de pecado. Irmãos, vocês já estão acostumados comigo. No dia 25 do mês próximo, completará 38 anos que eu estou pastoreando a igreja de Indaiatuba. E vocês têm me acompanhado. Ninguém melhor do que vocês para testemunhar de que eu não tenho usado o púlpito para contar a história da Veja, do Estadão de São Paulo, nem do Diário Popular, nem do Jornal da Cidade. Eu tenho um diário para percorrer, e ele é a bússola que norteia o meu ministério, a minha consciência, e é o meu dever para com a igreja do Senhor. Talvez não seja essas veracidades simpáticas a todos, mas a mim não importa. Eu me preocupo com a responsabilidade que Deus me deu para conscientizar a vocês, porque eu sei que depois de consagrado este pão e consagrado este vinho, por fé e pelo que Jesus disse, eles se tornam um pedaço do corpo de Jesus. Como pão, a gente pega aquela pequena porção e joga dentro da gente.
e deixa o estômago triturar. Como vinho, a gente pega aquela pequena copo, cálice, e bebe, vai ficar dentro da gente. Devemos compreender que não pode existir uma união mais perfeita, um dentro do outro, tornando um corpo só. Ele estava fora, foi consagrado, agora entrou pela nossa boca. Isto é a comunhão do corpo de Cristo. Mas nós vivemos num mundo, irmão, globalizado, e que a história, a mídia, em que todos os meios de comunicação procura levar ao povo a um estado de repulsa a Deus, de materialismo, a um estado de pecado, de conformismo, de aceitação. É isso mesmo, é o tempo, é moderno. A igreja não tem tempo, não tem moderno. A igreja é a noiva do Cordeiro. Ela casou. Ela é mulher do Cordeiro. Compete à igreja o Cordeiro dizer não e ela dizer amém. Dizer sim, diz muito obrigado. Compete a nós, irmãos, viver para um Senhor que pagou preço. Eu não sei se vocês são curiosos como eu, mas eu acompanho os hinos na sua essência. Eu sou um compositor, eu sou um escritor, e eu procurar as minúcias e entender o sentido da expressão divina para nós. Glória a Jesus. E quando nós observamos o hino final do começo do culto, 258, o escritor começa dizendo: um Salvador meigo é Cristo Jesus. E diz: pois Ele minha alma salvou. Mas o restante da letra diz: os meus pecados Ele tomou sobre si. As minhas culpas Ele levou. Tudo aponta para um cordeiro maltratado, cuspido, esbofeteado, que disse: bem, o que tiver que pagar eu vou pagar, mas que eu vou preparar a minha noiva para me amar e aceitar o meu sacrifício e ser fiel a mim. Então observe, manter comunhão com o Senhor consiste, irmãos, constante com o Senhor, irmão, implica em algumas coisas que eu quero falar com vocês. Primeiro, manter distância dos que se prostituem, dos que praticam qualquer tipo de iniquidade. Mas pastor, é meu parente, é meu amigo, nós sempre vivemos juntos, nós tecemos uma grande amizade. Não é porque ele entrou no pecado do adultério que eu vou abandonar o meu amigo, não. A minha Bíblia diz que a gente tem que ter nojo, aborrecimento, até a roupa manchada da carne, até a roupa, quanto mais o corpo. Aquele corpo que foi templo do Espírito Santo e cometeu pecado, iniquidade, entende? Às vezes até um arrependimento, mas a prova de muitos que não têm arrependimento, que não têm humildade para confessar o seu pecado e deixar, porque a Bíblia diz: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas pelo contrário, enche o pescoço, diz: eu tenho razão, eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus e tem que me suportar. Mas você que é templo e habitação do Espírito Santo, jamais pode compartilhar para manter a comunhão com o Senhor Jesus. Você não pode compartilhar com isto, pelo menos é o que a Bíblia me diz, e eu vou repetir, versículo 9, glória a Jesus. Já por carta, Paulo diz aos Coríntios: vos tenho escrito que não vos associeis com aqueles que se prostituem. Não tenha comunhão com ele, não. No versículo 11, mas agora vos escrevi que não vos associeis, entende? Com aqueles que dizem-se irmão, que maravilha, eu sou crente como você. Você é um desgraçado, é um cego, é um nu, desrespeitou a ceia do Senhor, o corpo de Cristo, não honrou o templo que Deus preparou, que é seu corpo para ser templo do Espírito Santo, vive no pecado e agora quer comer no prato comigo. Vá comer sua lavagem para lá. Vamos
vamos respeitar o templo do Espírito Santo, que é você. Você é templo do Espírito Santo. E a Bíblia diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus vivo e que o Espírito de Deus habita em vós. Essa é a razão porque muitas igrejas estão doentes, pastores, porque se misturaram com a iniquidade. E os babacas dos pastores perderam a visão espiritual e não reprimiram a iniquidade. E a igreja está cheia de pecado, iniquidade, e não há crescimento. E fica dizendo: por quê? Por quê? Por causa de tu. Deus colocou sobre meus ombros, sobre os vossos ombros, a responsabilidade, e cumpre. Você não tem por que estar passando a mão em adultério, em pecado, em suborno e corrupção de maneira nenhuma. Você é de Cristo. E a Bíblia diz: lavai-vos, purificai, tirai a maldade dos vossos atos e argui-me, diz o Senhor. 2 Coríntios, capítulo 6 de 2 Coríntios, versículos 14 e 15. 2 Coríntios 6, 14 e 15. O 14 diz assim: não vos prendais a julgo desigual com os infiéis, porque que consenso tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Irmãos, a igreja do Senhor é uma noiva pura. Eu admiro muito as cartas da Ásia, mas me prendo a menor igreja. Quando o Senhor chega para ela e diz assim: olha, você é pequena, você não tem força, você não tem capacidade, mas eu quero agora glorificar teu nome, porque você não negou a fé, você não se misturou, você se destacou. 6 foram para o brejo, mas você permaneceu na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, e é por isso que você anda comigo de branco. É por isso que você vai estar comigo no meu reino. Aleluia. É por esse motivo. Glória a Jesus. Nós perdemos a coragem da repreensão. Nós perdemos a coragem de chamar a pessoa no canto e dizer: não é esse o seu comportamento. Não é assim que procede uma mulher, uma moça, um homem. Não é um rapaz. Não é assim que procede. Perdemos a coragem com medo de perder. Não tenha medo não. Porque a